Oi aí, desculpa aí, tá trancando, tá super trancando aí, eu tive que dar uma reiniciada aí. Desculpa aí, pessoal, tava trancando demais aqui, eu não sabia. Oi, Mari, tudo bom? Aí, Rodrigo, de novo, essa internet aí tá. Eu vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, daí eu só vou revisar. E aí, Rodrigo, depois eu vou pedir para te fazer as considerações que você acha importante para a virada do CRAU, beleza? Do Krau? Do Apenas do CRAU. Krau? Vamos no CRAU. Então tá, pessoal, olha só, eu estava falando sobre o arrasto que o nadador carrega, então da importância, né, da virada do nadador sair um pouco mais fundo. O professor Eduardo Coso reclamou que o meu desenho não tem streamline. Perfeito, prof. Então, esse nadador aqui é o nadador que nós não queremos, né? É o nadador que não está fazendo a streamline. Perfeito, prof. Pessoal, a gente reiniciou aí para que todo mundo pudesse acompanhar. Então, o nadador, quando vira, ele tem que fugir deste arrasto. Isso vale para o nado de costas, vale para o peito, vale para as quatro viradas também, ok? Então, agora eu queria ouvir do Rodrigo o que você que já teve aí top nadadores de crawl, né, nadadores abaixo de 1,50 no 200 livre, há 10 anos atrás, eram tempos internacionais. O que tu vê de importante na virada de crawl? O que tu pode dizer para o pessoal aí de exercício ou da tua opinião, da tua experiência? A virada de Krau, ela tem, vamos dizer, algumas formas de se fazer de acordo com a prova que você está nadando ali, né? Se nadar uns 50 metros em curta, praticamente nem se respira também na curta, então ela é feita de uma forma, né? E então a entrada dela, para mim, ela vem de acordo com a prova que o atleta está nadando. Eu gosto muito de focar, quando eu solicito os meus atletas a uma eficiência melhor na virada, que eles acelerem a entrada do queixo, que eles acelerem o queixo. Usem como referência o queixo, entra sem respirar na borda, né? Então, as 3 braçadas finais já não se respira mais, e acelera bem o queixo de encontro ao peito. Eu acho que essa é uma dica muito bacana, que consegue fazer com que melhore bastante o tempo de giro. Tá? Então, projetar rapidamente, né, junto com a última abraçada, ele vai dar a última abraçada, mas já na fase aérea, no final da fase aérea, da última abraçada, já está acelerando, né, rapidamente levar o seu queixo no peito. Isso faz com que o atleta consiga girar mais rápido, né? E a eficiência também da impulsão na borda, a gente trabalha muito aqui no clube através dos exercícios fora d'água, né? Através de muita pliometria. Eu acho que a pliometria ajuda bastante no trabalho de impulsão de borda, de reação. E outra coisa que você estava falando ali uma hora sobre a entrada de borda, eu gosto muito de usar uma bola de basquete ou qualquer tipo de bola como uma referência para eles entenderem da velocidade de entrada. Eu jogo uma bola, eu fico afastado da parede, de uma parede, e jogo uma bola de basquete fraca contra a parede. E ela bate e nem chega de volta em mim, né? Ela não volta, ela não tem uma reação de voltar a mim. E quando eu jogo ela forte, ela vai reta e praticamente volta rápido, reta, no meu peito. Então eu explico para eles que essa é a transferência que vai acontecer quando eles entram rápido na borda, que eles vão conseguir transferir ação, reação. Então, quanto maior a velocidade de entrada, maior vai ser a velocidade de saída da borda. Então, eu gosto de usar uma bola de tênis ou uma bola de basquete para explicar a velocidade de entrada de borda. Ah, muito legal. Gostei, anotei aqui, hein? Estou anotando aqui.
Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí sobre a virada de crawl? Claro que é muito conceito, muita dúvida e tal, a gente não consegue, né, em 15, 20 minutos falar tudo sobre isso. A gente tem mais aí 7 viradas para falar, ok? Então vamos lá. No costas, qual é o grande problema, né, do nadador na virada de costas? É a contagem de braçadas, além do giro. Além do giro. Mas o problema mais, vamos dizer assim, mais comum, principalmente nos nadadores jovens, nas crianças, é não saber quantas braçadas vai dar. Às vezes até sabe, eu dou quantas, 5, 6, 7, né, conforme os pequenininhos, mas aí acabam errando. A parede parece que aumentou, né, ficou mais longe. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu gosto de trabalhar isso? Os nadadores têm que entender que a virada do lado de lá, ela começa nessa saída do outro lado, do lado oposto. Por que isso? Porque eu preciso ter exatamente a contagem de braçadas. Então, quando você dá impulsão na parede, você tem que saber quanto você vai deslizar, quantas ondulações você vai fazer, com que braço você vai iniciar o nado, quantas braçadas você vai dar até a bandeirinha, para não chegar, eu preciso dar 5 braçadas, e aí passa com o braço contrário. Aí vai dar 4 ou 6. Então, o nado, principalmente borboleta, o peito e o costas, ele é quase um nado milimétrico. Então, o nadador, desde pequeno, tem que começar a se concentrar nisso. Dificilmente os treinadores trabalham nesta forma. Então, o nadador, aprendendo isso agora, independente se ele não tiver essa orientação, ele já tem que ser esperto, mais inteligente. Então, você tem que medir isto. Né? Não adianta, o seu treinador não vai conseguir fazer medir isso. Eu não vou, o Rodrigo não vai. Então, você, nadador, tem que ter esta medida na cabeça para dar o número de braçadas. Aí depois tem que saber quantas braçadas você dá até a parede para fazer o giro. O giro é a mesma coisa. O que os nadadores perdem ou não aproveitam? É a braçada de crawl, né? Então a regra, ela diz o seguinte, que não se pode avançar de crawl contra a parede. Agora, quando você gira, esta braçada de crawl ela tem que ser rápida e aí usar esta puxada de crawl simultânea a uma ondulação para fazer o giro. Quando cai na parede, a parte é fácil. Por quê? Porque é só dar impulsão, né? Já está de costas. Mas o segredo na virada do costas, ela está, na minha opinião, né? O Rodrigo vai falar agora, é o giro, a rapidez no giro, ok? Deixa eu ver aqui, giro rápido. E outra dica que eu gosto de dizer sempre é o seguinte, as bandeirinhas vão estar no mesmo lugar em qualquer lugar do mundo, né? A menos que, às vezes, tu vai nadar numa academia, numa escola, e a bandeirinha não está exatamente nos 5 metros. Aí eu faço um apelo para os professores, né? Por favor, não importa se a sua piscina tenha, sei lá, 12 metros, 15 metros, mas as bandeirinhas têm que estar exatamente nos 5 metros da parede, porque é o controle do nadador, né? Até para evitar acidente de machucar o braço e a mão aí, quebrar dedo, como a gente já viu em competição, atleta quebrando o dedo.
Então, Rodrigo, você que é o cara que tem a melhor mulher aí da América do Sul em costas. 3 viradas num 200, que é importantíssimo e agora, se Deus quiser, vai sair o índice olímpico. Como é que você, o que você trabalha a virada? Como é que você vê isso? O que tu pode dar de dica aí para essa criançada nova aí que está começando, os professores também? O fundamento de giro, de abordagem é um pouco semelhante ao do crawl, né? A aceleração do queixo, né? Levar o queixo rápido ao peito. O que eu gosto, na verdade, é que a última abraçada, no caso, né? Não sei se aí vai conseguir pegar, né? Mas vamos afastar um pouquinho mais. Eu gosto que essa última abraçada, ainda na posição de costas, a atleta vai começar o giro, ela entre, né? Essa mão da última abraçada de costas, ela entre aonde estava a entrada dessa mão aqui. Então, ela está aqui, né? Essa aqui entrou aqui. Então, eu já estou aqui. Ele puxa, ela vai entrar aqui, ó. Nesse ponto onde estava a entrada do ombro. E nisso, você consegue ter, não se deslocar, não mudar do teu corpo, não mudar de posição. Então, o que tem que jogar é o braço da última abraçada, na posição da onde estava a entrada da mão, aqui. E você já vai girar, certo? Daí o resto é praticamente a mesma coisa que o crawl. O que eu venho trabalhando muito com a Fernanda, que a gente viu através de umas imagens, é realmente a fase submersa da virada. Né? Porque para alguns atletas essa entrada de virada é de acordo com a sua amplitude, né, com o tamanho. Né? Quem tem uma envergadura maior, quem é mais alto, vai dar menos braçada para entrar na borda, entrar na parede. Mas o que a gente vem trabalhando bastante é a fase submersa, que eu acho que vai ser, talvez seja o grande diferencial, e vamos conseguir suprir alguns centésimos, ou até um segundo, só nos 4 submersos, né, que seria o da saída e das 3 viradas. Então, em si, o giro é tiros específicos mesmo, com virada rápida, vamos dizer, implementar 50 metros, ou 12,5 mais 12,5, 15 mais 15, mas o que a gente vem batendo muito em cima é na fase submersa, pós-rompimento da parede, né? Fit-off, pós-afastamento dos pés. Sim, legal. E na entrada de borda é acelerar bem, jogar bem o braço para o lado oposto. A última abraçada de costa, jogar para o lado, você dá a última abraçada com a direita, entra com a mão direita onde estava a mão esquerda. E se for ao contrário, vice-versa. Essa dica é muito importante. Eu também uso quando eu tenho assim nadadores mais de idade mais experientes, né? O que as crianças aí, os mirins, os petis, tem que dar uma cuidada para não sair no costas, sair para a posição de crawl, né? Ainda dando abraçada de costas, porque daí é desclassificação. Então, tem que ter um cuidado. Você pode já tentar começar a treinar dessa forma, porém, sempre peça para o seu treinador dar uma olhadinha se está dentro da regra aí, para não ter aquela surpresinha, né? Nadou bem, e aí o nadador da série tal, na sua raia, foi desclassificado, e aquela choradeira toda, né? Então, tem que trabalhar certo para fazer certo. Muito bom, Rodrigo. Achei fantástico esse negócio aí. Agora eu quero falar rapidinho do peito e do borboleta, né? Para a gente entrar no medley. Quais são os erros comuns, né, que tem nas viradas de peito e borboleta? Chegar muito longe, né? E chegar quase batendo a cara na parede. Então, isso é a mesma coisa do costas, né? Como é que se faz? Através da regulagem, né? No borboleta, através do número de ondulações, através da contagem de braçadas, naquele ritmo que você vai competir e treinar, e a mesma coisa no peito também, né? De controlar a Filipina, às vezes, se você
faz uma Filipina, vamos dizer assim, muito boa e não consegue chegar exatamente no toque da parede, o que você tem que fazer? Ou tem que aumentar um pouquinho mais a Filipina, ou diminuir um pouquinho para chegar na parede com o número certo ou bem encaixado, né? Que o segredo é esse, é chegar completamente encaixado, porque nós temos que chegar com as duas mãos, ainda não mudou a regra, se mudar só em 2022. Então, esse erro de cálculo, ele está relacionado, né, a comprimento de braçada, né, para as crianças, o tamanho da braçada e o tamanho da Filipina ou da golfinhada, que você pode regular para mais ou para menos até chegar exatamente encaixado. O momento que você tocou a mão na parede, aí é que tem o giro em pêndulo, né? Então, se você chega na parede nessa forma, o corpo está aqui na horizontal. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Virar o corpo desta forma aqui, ó, como um pêndulo, e trocar de direção. Se você pega e vira dessa forma aqui, ó, imagina todo o arrasto que tem. Então, quando você tocou na parede, deixa o braço flexionar, encolhe a perna aqui e traz como pêndulo, tá? Como pêndulo. Trocou, quando o pé tocar na parede, a mão que ficou sai junto por trás da cabeça, bem por trás da cabeça para diminuir a resistência. Então, da mesma forma, quando o pé toca na parede, você tem que estar com a barriga, né, virada para um dos lados da parede. Espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Então, esse giro é muito importante. E eu me lembro que quando eu tinha atletas que nadavam peito, tive bons atletas de peito, medalhistas de brasileiro e tal, eu botava os garotos a treinar em piscina rasa. Ele quase não dava, quase dava pé, assim, ficava água pelo joelho, e deixava eles ter que ficar em streamline e encolher a perna quase que sem tocar, né? Claro, faziam só o movimento devagar, né, para não machucar o pé, o dedo, mas faziam o pêndulo, tipo, encostando o pé no fundo para ficar o máximo encolhido, para entenderem que é preciso diminuir essa resistência, tá? Então, esse eram umas dicas aí. Claro, tem bastante coisa. Rodrigo, você também aí teve... e tem a última dica aqui, é o seguinte: não treine segurando a parede. A maioria dos nadadores vai lá no borboleta e no peito, segura, né? Toma um cafezinho, faz um lanche e aí vira. Aí você vai lá na competição no Sul Brasileiro, lá no Brasileiro, ou sai lá do interior para nadar o campeonato estadual no Curitibano, no União, sei lá, no Pinheiros, no Corinthians, no Minas, e a piscina tem um muro desse tamanho na frente, né? E aí tu vai levantar lá em cima para dar aquela agarradinha, aí se perde todo na virada. Então, desde mirim, desde infantil aí, petis, tem que se acostumar não segurar a borda. Aquilo ali não é um salva-vidas, tá? Então, essas são as minhas dicas aí. Por que isso? Porque o relógio não para. Se você vai lá para segurar e fica décimos, centésimos, um segundo parado, o seu tempo está aumentando. E qual é o objetivo aqui? É ganhar tempo nas viradas. Rodrigo, você teve baitas nadadores aí de peito, sempre fui fã aí dos peitistas, principalmente da Dorigon. Acho que teve o melhor estilo de natação de peito do Brasil até hoje. E era um peito muito avançado para a época, né? Fora de série. E o que tu diz aí para a gurizada, para os professores, treinadores aí, sobre peito e borbo?
As viradas são bem parecidas as duas. O que eu explico bastante para os meus garotos é acelerar os dois cotovelos, né? Como se fossem duas cotoveladas, né? Uma por dentro d'água e uma por fora d'água. E mantém o rosto fixo olhando para a borda, né? Não olhar para o lado, porque algumas vezes, principalmente nas categorias de base, a curiosidade para ver os adversários também tira um pouquinho do tempo, né? Isso. Então, chega com a ponta dos dedos e rapidamente, né, gira o tronco e dá duas cotoveladas, uma por debaixo d'água e uma por cima d'água. Então eu falo que é para acelerar os dois cotovelos. Com isso eu consigo ganhar bastante tempo e permanecer olhando fixo ainda para a borda, né? Acompanhar praticamente a trajetória do cotovelo que está indo por cima do corpo, né? Do que está indo por fora d'água. Mas o grande segredo para mim é tocar com a ponta dos dedos, não com a palma da mão, toca com a ponta dos dedos e após o toque simultâneo com a ponta dos dedos, acelerar os dois cotovelos, um por baixo d'água e outro por cima d'água. Isso vai fazer com que o tronco já gire rapidamente, já fique de lado, né? Então, acho que é um grande segredo. Depois, o resto é impulsão de borda e, novamente, pliometria, força de membros inferiores. Isso. Bom, isso é que eu tinha mais ou menos preparado de dicas aí nas viradas de estilo, tá? O querido nosso amigo Mário de México perguntou se na virada puxar embaixo d'água com uma das mãos ou com as duas, né? Quando virar de crawl, puxar com uma, com duas. Eu acredito que se dá para puxar com as duas, nadadores melhores puxam com as duas. O problema é que a primeira que entra nela tem que já vir para frente para direcionar. Então, o nadador tem que ter inteligência para não perder tempo nisso. O que tu acha, Rodrigo? Eu não sei, eu acho que ele já vai estar no último ciclo por debaixo d'água, já em transição, no momento que ele jogar a última abraçada no crawl. Então, eu acredito que ele vai virar com uma abraçada. Eu tenho uma referência do seguinte, né? Sabe aquele T que fica debaixo d'água? Aquele Tzinho que os atletas têm para ter a referência da parede? Eu acho que uma boa virada, a última abraçada ou o último ciclo, no caso do peito e do borbo, é exatamente quando o seu rosto passa pela linha do T. Quando o nadador consegue, após a passagem do seu rosto, quando o rosto do nadador atinge o T, aquele T que fica no fundo da piscina, e ele dali para frente, ele consegue ter um ciclo bem encaixado, ou uma abraçada no caso do crawl e do costas, é um ponto de referência para ter uma boa execução. É quando a última abraçada, ou o último ciclo, ele se inicia exatamente quando o rosto do atleta está naquele T que fica no fundo. Só uma coisa, né? Vai depender também do tamanho, né, do atleta. Do tamanho e da velocidade de entrada. Mas é o que a gente pressupõe que todo mundo está entrando com uma boa velocidade, com uma grande velocidade. Isso. E só um detalhezinho também, que tem piscinas que não tem esse segundo Tzinho, né? Tem muitas que não tem. Só tem o primeiro T, né? Aqui a gente tem, então... Tem algumas que tem antes. Desde 2011 aqui já está meio que habituado já a ter essa referência. Então tá. Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das viradas de transição, né? Na verdade, até fica uma coisa assim, será que é virada, né? Mudar de um estilo para o outro? Então, algumas literaturas falam em transição, né? Trocar de estilos. Bom, a virada no medley, a virada do borboleta para o costas é uma virada muito fácil, porque nós já falamos do borboleta, o nadador vem, toca com as duas mãos, e aí ele vai virar quase como se fosse o peito e vai sair de costas. Ele vai
fazer a virada, né, do peito, mas em costas, de barriga para cima. E o fato de sair de costas é muito fácil, porque não precisa ter o giro, né? A mudança, o rolamento do tronco, o giro de 180 graus. Então, esta virada de borboleta para costas é uma virada que o nadador jovem já tem que aprender a explorar, porque ela é fácil. Se você vai competir nas categorias menores, os atletas normalmente não têm tanto conhecimento e tanta experiência. Então, você que está ouvindo a gente aí, fica ligado, porque se você for competir medley agora, você já sabe que essa virada você já tem que ter um ganho, porque ela é fácil. Mas como é que é esse ganho? É não saindo na esteira que você causou, e principalmente porque vem ondulando, né? Lembram da esteira? Pois eu mostro a figura de novo ali. Então o nadador vai ter que dar uma afundadinha para sair da esteira daquela resistência. Então eu considero essa virada a mais fácil que tem no medley, tá? Rodrigo, qual que é a dica aí dessa virada de borbo para costas? Realmente, eu digo que no medley você sempre tem que estar focado no nado que você está executando naquele momento. Nunca pensa no nado que vai vir depois. Então, eu entro de borbo, para que essa virada seja bem executada, eu tenho que estar focado na entrada do borboleta na borda, né? Então, na chegada. Então, a virada é uma transição de um lado para o outro. Então, o que é? Nada mais é do que a chegada de um estilo para a saída, né? Para a saída de borda já num outro estilo. Então, foque na chegada. Então, está nadando borboleta? Foca na chegada do borboleta. E, novamente, né? O grande segredo é bater rapidamente com a ponta dos dedos e acelerar os dois cotovelos. Essa realmente talvez seja as duas, né? A do borbo para costas e a do peito para o crawl, são duas viradas muito simples de fazer, e raramente atletas de alto nível, né, erram esse tipo de virada ou perdem velocidade nessas duas viradas. Não são viradas que geralmente os atletas perdem velocidade, a do borbo para o costas e a do peito para o crawl. Então, eu falo para ficar focado na entrada do nado, na entrada do estilo. Acelerar os últimos 5 metros sempre na entrada do estilo que está nadando. É o principal. Depois, como eu trabalho com atletas mais velhos, parece que depois sai no automático já. Sim, exatamente. Muito bom. Agora vem a desgraça, né? Desculpe a palavra aí, dos atletas, que é a virada do costas para o peito, né? É uma virada que ela tranca, porque o nadador vem de costas, vem numa posição, e aí ele vai girar, ele tem que tocar a mão na parede e aí virar. Então, são 3 técnicas de virada, tá? São 3 tipos de virada. Então, o primeiro tipo é o giro ou pêndulo. Então, é aquela virada simples. Eu vou chamar assim, o nadador vem, aí o Rodrigo agora pode até mais experiente com medley do que eu. Aí o nadador vem, tocou na parede, vai trazer as pernas e vai virar como se fosse uma virada de peito, tá? Chegando de costas, essa é a virada simples e é a virada que eu recomendo, né, para todos os nadadores de base. Então, se o meu nadador já vem de uma boa virada de borboleta e de peito no nado individual, que é esse pêndulo, ele vai conseguir fazer uma virada legal, simples, né, que é a virada de pêndulo tranquilo. Quando os nadadores vão evoluindo um pouco mais, aí tem a virada da cambalhota, a virada do flip, né? Então, o nadador tocou na parede e ele vira.
mas que não é a virada assassina ainda, tá? Não é o terceiro tipo. Ele toca e ele faz o giro. Normalmente, quando é nadador de juvenil para baixo, os nadadores se enrolam todo, né? É uma virada difícil. E aí não treina na competição, aliás, não treina no treino, né? E aí quer chegar na competição e fazer essa virada. Então, é preciso muita prática para chegar nesse nível. E a última virada é a conhecida virada suicida, né? Mas esse é um nome muito feio para ela, porque começaram a ser muitos atletas tops serem desclassificados. Inclusive, o recordista mundial, que é o americano lá, como é que é o... Esqueci o nome dele agora. O Ryan Lochte. Lochte ou Phelps? O Lochte, que é o recorde do medley. Essa virada se chama Sievinen, tá? Esse nome é o nome de um nadador finlandês que o cara bateu o recorde mundial em 94. Mas na Olimpíada de 96, ele não conseguiu ganhar do húngaro e ficou com a prata. E o recorde mundial dele foi tão bom que durou 10 anos. Esse recorde mundial desse finlandês foi de 94 a 2003. Somente em 2003, antes do Mundial, foi que o Phelps bateu pela primeira vez o recorde mundial do 200 medley, tá? Lá na Califórnia, tá? Santa Clara. Então, eu até escrevi essa historinha lá, para vocês conhecerem também. É muito importante a gente saber de onde vem a natação. Então, no que consiste essa virada assassina? O nadador ele vai tocar na última braçada lá no fundo. Ele vai afundar. E aí já faz, com o afundamento da braçada e do toque, ele já faz o giro. Ele tanto pode fazer o giro mais por cima como pelo lado. E eu coloquei lá no meu blog, depois vocês podem ver, os filmes para vocês entenderem essa virada. Essa virada, aqui no Brasil, ela ficou muito característica pelo Thiago Pereira, né? Thiago Pereira, maior nadador aí de medley do Brasil, né? É o último medalhista olímpico, prata em Londres, no 400 medley, ganhou do Phelps lá em Londres, eu estava lá, eu vi a prova, foi sensacional, e eu acho que se tivesse mais 5 metros, ele ganhava o ouro, porque ele voltou muito forte, ao contrário, né, do Rio de Janeiro. Então, ele foi o modelo, né, dos nadadores no Brasil que puderam ver ele competindo com essa virada. Mas é uma virada muito difícil, é uma virada que precisa de muita experiência e treinamento, e também que os juízes já vão de olho, porque sabem que nadadores mais jovens, se fizerem essa virada, quase que 95% é desclassificado. Então, eu recomendo que vocês treinem a virada um pouco mais simples para depois fazer o giro. E quando crescerem, né, já partir para praticar uma virada mais arriscada, sabendo que se errar, se tocar na parede fora da posição de costas, né, além dos 45 graus, vai estar desclassificado e daí não adianta chorar. É um risco que corre. Se você pegar os resultados mundiais, o Laszlo Tché foi desclassificado, o cara da África do Sul foi desclassificado, os japoneses já foram desclassificados, mulheres também, por causa da dificuldade que é de fazer essa virada. Pode ser que no futuro, né, acabe com esse negócio de tocar na parede, que eu acho que é a tendência mundial aí, que vai acabar com todas as viradas para acabar com a dúvida, não toca mais na virada, chegou perto da parede, vira de flip, né, ou de crawl e sai no estilo. Então, é mais ou menos isso, né? Rodrigo, o que você pode complementar para a gente aí
nesses 3 tipos de virada aí, você que tem nadador de medley, bom aí. No cos, como você falou, né? Cuidado com não passar do ângulo de 90 graus, não deixar o ombro passar. E também o que desclassifica muito é a chegada submersa, na hora de fazer as outras duas, né? Os atletas chegam totalmente submersos, é o que vem mais desclassificando. Então, na convencional, passar o ombro de 90 graus e nas outras duas, fazer a chegada de costas submerso. O que eu poderia, talvez, ajudar aí, que eu acho que foi uma pergunta de um técnico aí, é que como ele faz como eu faço, né? Para fazer as avaliações aqui, como é que eu avalio as viradas, né? Eu gosto de fazer a avaliação dentro de um próprio tiro, assim, sabe? Eu fico na borda e ali eu pego, né? E eu tenho algumas formas aqui, não sei se vai pegar aqui mas é aqui, ó, como que eu avalio assim, ó. Eu sempre uso a referência para pegar o tempo, a passagem da cabeça, tanto na entrada de borda, né, como na saída de borda. Então, a avaliação de borda, eu uso só 5 metros e 5 metros. Eu fico parado na bandeirola e quando a cabeça passa por ali, eu aperto o cronômetro e quando a cabeça retorna, né, passar por ali, eu aperto de novo. Ela já me dá o tempo um pouquinho mais do trabalho de transição e de virada. No peito e no borboleta, eu gosto também de pegar o tempo que a mão toca na borda até o tempo do fit off, até os tempos que os pés se rompem da parede, saem da parede, para ver o tempo de que ele fica naquele momento ali. Uma boa virada de peito e de borboleta, nas provas mais velozes, ela gira em torno de 0,70 de segundos, né? 70 centésimos. E as outras duas formas são 7,5 metros mais de entrada de parede, mais 7,5 metros de borda. E quando eu quero ver a eficiência também do submerso, eu pego 7,5 metros de entrada de borda, mais 15 metros depois de saída de borda, que daí eu avalio tanto a parte de virada, que aqui é uma virada pura, né? E aqui é uma virada com a eficiência do submerso, né? E eu gosto de usar assim, eu começo primeiro com tiros de 50 metros. Faço um borbo, uma transição, um costas, depois um estilo, uma transição, um estilo e uma transição, e os últimos 3 de 50, né? As 3 transições. Depois que eu estou bem capacitado nessa fase aqui, eu vou para uma série um pouquinho mais complexa e de mais difícil de execução e um pouco mais de volume. Essas séries aqui são séries onde você desenvolve a capacidade anaeróbica. Eu gosto de trabalhar essas transições em série de capacidade anaeróbica, que os intervalos são um pouquinho mais abertos e melhoram a execução do trabalho, né? Então, mantenho o borboleta, mas daí eu já aumento aqui o volume de transição, ó. E são 2, né? 50 mais 25, 25, 50. Passo para costas. Um bloco de transição costas e peito, transição peito crawl e um bloco misto, né? 75, borbo, costas, peito, transição costas, peito crawl, costas, peito de novo. Por quê? Porque é o que a gente sabe que é a de maior dificuldade, né? E depois que estão essa aqui, eu mudo para 100 metros. Ela fica um pouquinho mais densa. E 50, 2 de 100, 50, 50, 50, né? Um bloco de transição borbo costas, costas peito, peito crawl. E o último bloquinho de 300 metros com as 3 transições. Borbo costas, costas peito, peito crawl. Quando o meu atleta tem muita dificuldade numa virada, e geralmente é nessa aqui, eu faço esse último bloco aqui, todas elas viradas de costas para peito. Eu gosto muito de dar ênfase nesse trabalho aqui, ó. Então, eu mantenho as duas aqui, mas essa aqui eu dou uma ênfase maior ao bloco de costas-peito, que a gente já conhece que é a de maior dificuldade. Isso aqui é o que eu venho trabalhando com os atletas aí para aperfeiçoar as viradas deles no médio. Show. Show. Depois a gente pode até ver uma forma de disponibilizar isso para o pessoal aí, tá? E a última virada agora também é uma virada simples, né? É uma virada parecida com a virada de borbo para costas, mas a virada é de peito, chega com as 2 mãos, né? Tocou na borda e vira simples, que é aquele giro lá da questão da escolinha, né? Para
o nado de crawl, que é uma virada, digamos, elementar e que a gente pode já ter trabalhado essas viradas lá na escolinha, né? Esse giro, esse pêndulo e tal, que vai ser muito útil na base depois para os treinadores aí que estão de base, né? Eu vi que a Mari está aí, o Valde que coordena Santa Mônica, o Moacir aí que tem o projeto do SESI aí, vários treinadores de base aqui, né? Thalita lá em Brasília. Então, essas viradas, elas não começam no treinamento, né? Elas começam a partir das impulsões de borda, quando a gente começa a ensinar as crianças na escolinha. Então, nós, como profissionais que queremos a natação diferenciada no futuro no Brasil, porque ainda nós não temos uma natação diferenciada, nós temos que melhorar a qualidade técnica dos nossos nadadores. Vocês aí que têm a atuação nas bases, já tem que começar aí ficar de olho no que o seu professor está fazendo lá na escolinha, porque esse é o início todo, né? Edu lá em Santo André aí, então nós estamos atuando aqui em boas bases da natação do Brasil. Tem aqui Brasília, Santo André, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Meu Deus, tem muita gente aqui, né? Santa Catarina, fora as pessoas que eu não conheço. Então, é muito importante já pensar que a nossa virada que nós estamos falando, ela começa lá da impulsão, das primeiras impulsões para a criança. Então, não pode deixar as crianças começar a se atirar na água, né, entre aspas, de qualquer jeito. Eles já têm que sair nas posições, aprender as transições, bater a perninha certo na melhor streamline possível. Então, é essa a mensagem que a gente quer deixar aí, né? É a mensagem, quem já trabalhou comigo, muitas pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de vir nas clínicas, nos cursos que eu dei, né? Pós-graduação, curso extracurricular em universidades e tal. E aí, o que nós precisamos? Dinamizar essa consciência. Então, até vocês podem ajudar nisso, convidando seus colegas, os seus nadadores, a escutarem, porque aqui eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para todos. Eu quero a melhora da natação, eu quero a melhora de todos nós como profissionais. E quanto mais vocês melhorarem, mais vocês vão exigir de mim, porque eu vou ter que buscar mais recursos, mais conhecimento para oferecer para vocês. E isso está me fazendo estudar além do que eu estava estudando e pensar também de maneira diferente, né? Eu estou analisando aqui as perguntas, desculpa, eu não consigo acompanhar aqui, às vezes o telefone tranca, e eu não consigo ver todas as perguntas, mas eu estou vendo ao longo da semana todas as perguntas e depois a gente vai começar a responder as perguntas, porque isso é divulgar conhecimento. Então, agora, a próxima live da gente vai ser no domingo, às 7h. Hoje, excepcionalmente, teve que ser às 6h. Domingo, às 7h. Eu não decidi o tema, a gente vai conversar ainda sobre o tema. Eu tenho vários convidados a partir de agora, tá? Para poder falar com a gente, como o Rodrigo aí nos brindou com excelente experiência, e eu quero agradecer a todos vocês, e eu quero deixar um presente para vocês. Vocês vão lá, peraí, deixa eu achar o papel aqui, vocês vão lá na minha bio, deixa eu ver aqui, não sei onde é que está esse papel. Consegui esconder o papel de mim, não é possível. Bom, vocês, para sair agora, vocês entram na minha bio aí, que é na capa do meu Instagram, e ali vai ter um link. Daí você clica naquele link lá e vai receber no seu e-mail um e-book que eu fiz, ainda simples, que tem algumas informações muito interessantes e algumas provocações
alguns pensamentos para vocês terem a partir de agora, para nós começarmos esse trabalho de mudança aí. Tá, pessoal? Muito obrigado. Rodrigo, show de bola. A nossa parceria sempre é gold. Obrigado aí por todos os treinadores. Foi muito bom. Santos aí, professor Adriano. Desculpa quem eu não falei aí, mas foi muita gente que entrou. Valeu. Eu espero vocês aí domingão, às 7, com um tema show de bola aí. Valeu, pessoal. Ó, né, Rodrigo? Código Curitibano lá, aqui, ó. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijão para vocês. Valeu, sucesso aí. Estamos voltando à natação já, já. Prepare-se. Obrigado, pessoal. Beijo. Um abraço. Quer dar uma mensagem aí? Agradecer a participação de todos aí e o seu convite também em participar dessa live aí. Talvez a primeira de algumas. Com certeza. Vamos falar ainda de medley, vamos falar grande de abraço peito. a todos. E na torcida que isso aí passe logo, que a gente já volte a dar nossas braçadas pelas piscinas do Brasil aí e se preparar aí para 2020. Não esqueçam, vamos lá e peguem o seu e-book aí. Valeu, beijo. Obrigado, Salmo. Valeu, Henrique. Valeu, Kate. Valeu, Adriana.